Agora há pouco você acompanhou a matéria que aborda iniciativas de produtores para preservar as nascentes do Rio Guariroba. Essas iniciativas não pararam desde a produção daquela matéria que você viu. Hoje, Dia Mundial da Água, nós vamos conversar com o repórter Vinícius Souza, que está no Parque Estadual do Prosa. Ele está ali naquela redondeza e traz agora informações sobre as iniciativas adotadas para a recuperação dos córregos responsáveis pelo abastecimento hídrico de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Vinícius tem mais informações, já está nos aguardando. Vinícius, acho que ele caiu de novo o link, gente, tá ok? Vinícius, me ouve bem? Bom dia para você. Quais as informações? Oi, Juliana, muito bom dia para você que acompanha a programação do Canal do Boi. É isso mesmo, nós estamos em um dos principais pontos de Campo Grande, onde está a entrada da bacia do Prosa. E o córrego Prosa ele abasteceu Campo Grande durante muito tempo, até a década de 80. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, principalmente porque a água dentro do agronegócio precisa ser cuidada, precisa ser muito bem tratada. Afinal, é um recurso que nós temos de muita riqueza. E eu estou aqui ao meu lado para conversar com o Fernando. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Ele é engenheiro ambiental da Águas Guariroba, empresa responsável pelo abastecimento aqui do município de Campo Grande. E a primeira pergunta que eu já começo te fazendo é que na segunda-feira houve uma reunião com o Sindicato Rural junto à Águas Guariroba para discutir algumas questões a respeito do uso da água dentro do agronegócio. Quais foram os pontos elencados dentro dessa reunião na segunda-feira? Muito bom dia. Muito bom dia. Bom, quando a gente fala aí da produção rural, né, existe toda uma questão aí do uso da água. Aqui em Campo Grande a gente tem aí uma medida muito exitosa, que foi aí o programa Manancial Vivo, que é um programa de recuperação e proteção da bacia do Guariroba. Hoje a bacia do Guariroba, ela atende aí em torno de 35% da cidade de Campo Grande e existe todo um projeto de recuperação, de conservação do solo e proteção dessa área. Então, assim, um dos principais pontos abordados é justamente o que? A continuidade desses programas. Hoje esse programa ele tem uma questão de importância para a cidade. É um programa que evita que nós tenhamos aí processos erosivos, assoreamento. E assim, todo esse esforço que foi feito, né, basicamente, nós temos aí esses produtores, eles têm alguns esforços, como por exemplo, a manutenção das APPs, das áreas de preservação permanente, que são aquelas matas ciliares, a manutenção das reservas legais e também a conservação do solo. Hoje em dia se fala muito em conservação do solo, que é o quê? É não deixar esse solo correr para o córrego, o que vai ocasionar aí a causa das erosões. Agora, qual que é a importância de se discutir pautas como essa relacionadas ao agro e ao uso da água? Bom, hoje basicamente, né, o agro ele interfere muito no uso da água, né? Até se a gente pegar aí as estatísticas globais, nós temos aí que o agro até por conta da irrigação, ele é realmente o setor aí que mais consome água, né? Até mais mesmo do que o meio urbano. E muitas vezes a água que abastece as cidades vem do campo. Então daí justamente esse senso de preservação, uma vez que hoje a nossa legislação ambiental ela é muito restrita, os produtores rurais eles têm conhecimento disso, se torna até muito difícil às vezes cumprir essa legislação. Mas ela é necessária justamente o quê? Justamente para evitar esses processos erosivos. Quando a gente está falando de erosão, a gente está falando que esses processos erosivos vão causar o quê? Uma diminuição da qualidade e também da quantidade da água gerada nessa bacia. E isso vai afetar todo mundo, não somente os produtores daquela bacia, como também o abastecimento público da cidade. Agora, como que tem sido o uso relacionado à pecuária e à agricultura? Bom, hoje a pecuária e a agricultura, né, ela tem aí um dos seus maiores usos, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala do processamento da carne, né, a carne muitas vezes é vista até como um vilão, né, em termos de consumo de água, né? Mas é preciso entender corretamente esses números, né? A gente está falando aí que basicamente quando a gente pega um processo produtivo, né, de um frigorífico, a gente consome em torno de 3 mil litros de água para processar um animal, né, um bovino, né? Então, assim, a água, ela é extremamente importante para o setor. A gente sabe, né? Sem água não se produz e a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre a produção e a preservação. Agora a questão do saneamento no campo, como que isso tem funcionado? Como que tem sido aí o cuidado? O que tem sido feito? Como que essa situação está hoje?
Bom, o saneamento no campo ainda tem muitos desafios no Brasil. Só para você ter uma ideia, em torno aí de 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água potável, à água devidamente tratada e pronta para o consumo, né? Então, o que acontece? Boa parte dessa população vem das áreas rurais, vem do campo. Então, o que acontece normalmente no campo? Você tem lá uma fossa, né? Normalmente, mais de 50% dessas fossas que existem no campo, elas são fossas negras. A gente chama isso de fossa negra, que são fossas que não têm um preparo, não tem um estudo de engenharia para que, de fato, aquele efluente, né, seja tratado ao ser lançado ali no lençol freático, né? Então, o que acontece é que a gente tem uma contaminação dessas águas superficiais, dessas águas subterrâneas, por conta desses esgotos domésticos gerados aí no campo. E o pior, muitas vezes as pessoas, né, os produtores, né, os proprietários rurais, captam a água para consumo humano muito próximo dessas fossas. Então, o que acontece é que o saneamento no campo hoje é uma questão de saúde pública. Nós temos aí um déficit muito grande em termos de saneamento. Desses 35 milhões de brasileiros que vivem no campo, estima-se que 25 milhões têm algum problema relacionado a saneamento, né? A questão de água, esgoto ou resíduos no campo. Agora, justamente falando sobre isso, quais os planos que estão sendo feitos para resolver esse problema? O que a gente pode esperar que vem pela frente de tecnologias para auxiliar o produtor rural e também o que já foi feito para amenizar os problemas relacionados ao consumo da água e também a questão do saneamento? Bom, hoje já existe, até mesmo a Embrapa como instituição de pesquisa, já até desenvolveu algumas tecnologias como uma fossa biodigestora, né, realmente adequada aí ao campo, onde se necessita de pouca manutenção. Porém, o que eu vejo é que o maior desafio é o conhecimento chegar ao produtor. O conhecimento de que é importante ele dar uma destinação correta para o seu esgoto, é importante ele saber de onde que ele está captando e técnicas também de captar essa água, porque, como eu disse, além de ser um problema ambiental, de poluição ambiental, poluição das águas, também existe uma questão de saúde pública envolvida. Então eu verifico que a conscientização, o conhecimento é um dos principais fatores aí que vai ajudar a melhorar esses índices de saneamento aí no campo, né? É importante lembrar que nas cidades brasileiras, a nível nacional, a gente ainda tem grandes desafios em termos de saneamento. Só para se ter uma ideia, hoje, a nível nacional, apenas 50% da população tem acesso à coleta de esgoto. E disso tudo que é coletado, apenas 46% é devidamente tratado antes de ser lançado no meio ambiente. Costumo dizer que no Brasil nós temos ilhas de excelência. Nós temos cidades com bons índices de saneamento, mas nós temos cidades com péssimos índices de saneamento. Campo Grande, onde nós estamos, é uma cidade privilegiada, porque aqui nós temos aí 80% do esgoto, todo o esgoto que é coletado, né, 80% do esgoto chega a todos na cidade de Campo Grande. Então, nossa cobertura ela é muito grande e, ao mesmo tempo que todo mundo, praticamente 100% da cidade, né, tem acesso à água potável, ou seja, que o serviço é praticamente universalizado. Como que tem sido o trabalho com a sustentabilidade? Qual que é a importância desse trabalho? Como que ele tem sido desenvolvido hoje? Bom, como representante da concessionária, nós temos ajudado muitos produtores rurais com a questão das doações de mudas. Então a gente sabe que a muda, quando a gente está falando de uma recuperação de uma área degradada, principalmente nessas áreas de mananciais, o custo envolvido na aquisição dessas mudas ele é muito alto. Então nós acabamos auxiliando, subsidiando esses produtores rurais com essa doação de mudas para que realmente aí se diminua os custos da recuperação e viabilize financeiramente essa restauração dessas áreas degradadas. Dia Mundial da Água, a gente tem motivo para comemorar? Olha, eu diria que nós temos alguns avanços, mas ainda não diria comemorar. Eu diria que tem muito trabalho pela frente, principalmente no saneamento, né? Quando a gente está falando de saneamento, o saneamento está intrinsecamente ligado ao meio ambiente e saúde pública. Então, assim, nós temos que lutar para melhorar esses índices de saneamento no campo, como eu disse, com mais conhecimento, com mais informação chegando às pessoas e na cidade realmente aí com altos investimentos. O Brasil praticamente se estagnou nos últimos anos em termos de saneamento, em termos de investimentos no saneamento. Então, realmente é uma questão de política pública, é uma questão de definição de prioridades nacionais. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Hoje, Dia Mundial da Água, um dia muito importante, e fica aí para você uma reflexão sobre o uso consciente da água. Eu devolvo o sinal aí para os estúdios.